Boa noite a todos. Hoje eu vou falar sobre os capítulos 22 do Dogma e 22 do Ritual, que são os últimos capítulos do livro. Ok, você pode passar para o próximo slide? Pronto. Dentro do ponto de vista do Eliphas Levi, a gente tem dois extremos que são fé e razão. Conforme ele coloca em vários capítulos do livro, e ele reforça aqui, não faz sentido ter fé naquilo que a razão já conhece. A fé ela vai estar ligada somente ao que é desconhecido. E no momento que esse desconhecido ele for conhecido pela razão, a própria razão vai acabar excluindo a necessidade da existência da fé. É por isso que ele vai dizer nesse capítulo que a fé e a razão elas se excluem mutuamente, mas que elas estão ligadas por analogia. A fé seria então as coisas invisíveis, o que a razão é para as coisas visíveis. A razão vai dar conta de algo que é finito, enquanto a fé vai dar conta do que é infinito, vai aspirar o que é infinito, como o autor coloca. Até agora estão me ouvindo bem? Ok. Então a razão ela vai descobrir e compreender o que é determinado. E a chance da fé continuar atuando em conjunto com a razão é a fé, em cima do que foi determinado pela razão, supor o que está indeterminado além da razão. E por isso, muitas vezes, a fé vai servir como uma aspiração que vai ajudar com que a razão se movimente, avançando em formas de conhecimento. Nesse capítulo, ele vai colocar a profissão de fé sustentada por dois elementos que são a ignorância e a aspiração. Quando ele se refere à ignorância, parece que ele tem um fundo negativo, enquanto a aspiração não. A aspiração seria isso que eu falei, que é a fé, ela ajudando a movimentar a razão. Enquanto a ignorância seria uma espécie de fixação nesse elemento da fé, sem movimentá-lo com a razão. Pelo menos foi da forma que eu compreendi. Então, dessa forma, a fé na ignorância ela não passaria de um fanatismo e permaneceria presa aos dogmas irracionais. E seguindo essa mesma linha de fé e razão, Eliphas Levi vai introduzir a ideia de Deus, que parece ser análoga à fé, enquanto a criação vai ser análoga à razão. No sentido que a razão ela sempre se refere ao que é limitado, e por isso dá para fazer uma analogia com as coisas da criação, enquanto a fé ela vai fazer referência ao ilimitado. E esse limitado é a fonte do que é limitado. Dessa forma, há uma analogia de Deus com a fé e da criação com a razão. Deus se conhece através da fé e a criação se conhece através da razão. Então, ele coloca uma espécie de separação em como a fé vai ser empregada e a razão vai ser empregada. Se a razão for empregada nas coisas da fé, ela não vai funcionar. Da mesma forma, se a fé for empregada nas coisas da razão,
também não vai dar certo. E aí Deus vai ser definido por uma analogia do menos para o mais. Eu acho que dá para a gente entender a criação, que é limitada por esse menos, e Deus, esse mais, vai estar sempre além da criação, além do que pode ser percebido com a razão. Isso me faz me lembrar de uma parte da filosofia de Descartes, em como ele coloca que se eu reconheço minha imperfeição, eu suponho uma perfeição, e essa perfeição ela vai se encontrar em Deus. Né, eu acho que é nesse sentido que Deus sempre vai estar no mais e, e haverá esse menos que são das coisas da criação. Esse capítulo também me fez lembrar da filosofia de John Locke, que ele define Deus sempre como alguma virtude, algum adjetivo somado à ideia de infinito. Nesse caso, poderia se dizer que existe a bondade, existe na criação, e existe Deus que é infinitamente bom. Então, a ideia de infinito somado a qualquer virtude, a gente consegue as características de Deus, digamos assim. Pode passar para o próximo slide, Alien. Para essa segunda parte do ritual, era um capítulo muito denso e eu não consegui fazer algo ao tamanho do capítulo, digamos assim. Então, eu coloquei aqui algumas ideias do que eu compreendi com o capítulo. Se vocês tiverem coisas para acrescentar, por favor, façam. Mas ele é um capítulo bastante difícil de trabalhar da forma que a gente está estudando, porque ele tem vários simbolismos, explica detalhadamente vários símbolos, fica complicado colocar aqui. Então, eu separei esse capítulo em dois tópicos, que são o problema da definição de Deus, que eu já falei um pouco por alto no dogma, e as responsabilidades do mago. Nessa parte do problema da definição de Deus, ele vai colocar um, um problema, obviamente, de se definir Deus e de como é arriscado, a partir dessa definição, começar a se adorar uma ideia limitada da divindade. Como a gente viu no dogma, como Deus ele vai estar sempre nessa ideia do além, não vai estar nas coisas limitadas, qualquer tentativa de definir Deus vai ser limitadora e pode causar alguns problemas complicados. Deus não pode ser definido porque ele reside no indeterminado, no invisível, e se fosse o contrário, nós não precisaríamos ter fé nele. E se fé é a maneira de conhecer Deus, ele não pode ser definido, ele tem que continuar como o mistério, o que está além da criação. E toda definição, ela vai pertencer sempre à racionalidade. E a racionalidade, agindo sobre a definição, qualquer definição que se dê de Deus, vai tornar a existência dele refutável. Deus só vai poder ser alcançado pela fé. E isso também faz lembrar porque na religião judaico-cristã vai se eliminar as imagens de Deus. Deus é uma coisa abstrata, é uma força e ela não pode ser definida.
A gente tem os vários nomes da divindade que apontam para aspectos diferentes de como Deus se manifesta, mas não é Deus em sua plenitude. É um aspecto da divindade. É, no tópico da responsabilidade do mago, eu anotei aqui uma frase que é: ele faz Levi conta que alguém falou para ele, pediu para que ele fizesse aparecer o diabo. Aí está escrito assim: fazei aparecer o diabo e crerei em vós. Aí ele faz Levi conta que respondeu: pedis pouco. Nós não queremos fazê-lo aparecer, mas sim que desapareça do mundo inteiro. Queremos fazê-lo desaparecer de vossos sonhos. Aqui a gente vê a ideia que ele faz Levi coloca durante todo o livro, que é a ideia de que o diabo está sempre na ignorância, sempre numa ideia inicial que temos de alguma coisa, uma ideia falsa, naquilo que a gente desconhece e a gente teme que vai estar o diabo. Então a responsabilidade do mago ela seria de afastar o diabo, afastar a ignorância, afastar o erro, as más interpretações das coisas. Nisso a gente pode ver a própria imagem do Baphomet, feita pelo Eliphas Levi, e de como é uma esfinge assustadora que vai afastar aqueles que não possuem a sabedoria apropriada para seguir adiante naquele conhecimento. O Baphomet é uma imagem assustadora que, no entanto, traz vários elementos de um conhecimento que não é mal, porque ele faz Levi coloca até na imagem do pentagrama, na testa do Baphomet, de como o fato dela estar voltada para cima representa que ali não tem uma imagem maligna, mas pelo fato da aparência dela ser assustadora, ela vai afastar os profanos, afastar aqueles que não estão prontos para conhecer a verdade. Aí o mago vai buscar pelo fim da ignorância, mas nem todos podem viver em contato com essa verdade. E é como, como acontece no caso da imagem do Baphomet, sempre tem aqueles que vão recuar. E aí ele faz Levi vai relacionar eles aqui com as crianças. Então dá para a gente perceber que existe uma ideia de evolução, que inicialmente vai existir as pessoas que elas vão agir como com medo, vão agir como crianças, como ele faz Levi coloca aqui. Então, o papel do mago seria guiar essas crianças para que um dia não seja mais necessário as fábulas, mas enquanto essas pessoas elas se mantêm como crianças, essas fábulas se mantêm necessárias. Então, o mago, ele deve saber que essas fábulas são apenas fábulas. E isso me fez lembrar também algumas histórias narradas pelo Eliphas Levi na Chave dos Grandes Mistérios, que embora sejam narradas como fatos vividos pelo próprio autor, elas parecem um pouco romanceadas, parecem na maioria delas histórias meramente educativas. Eu acho que é disso que se trata. Então existe essa função da fábula de orientar, mas chega um momento em que as fábulas vão ser abandonadas, porque, como ele faz ele diz, aqueles que seguram os véus, eles não precisam, eles não podem acreditar nessas fábulas literalmente. Então, é isso minhas considerações, e agora eu vou abrir para discussão. Karen, fique à vontade. Depois eu faço as minhas considerações.
Bom, boa noite. De fato, o segundo livro, o livro do Ritual, ele é bastante extenso, bastante detalhado nas analogias que o Levi faz com o tarô e com diversas coisas. Então, acho que seria difícil colocar isso numa palestra sem que ela ficasse extensa e um pouco morosa. Eu acho que faz mais sentido sintetizar essas questões mais pontuais e mais centrais desses dois capítulos do que elaborar sobre os detalhes dos arcanos maiores de todo o tarô, como o Levi coloca nesse capítulo. Apesar dele ser muito interessante, apesar dele ser bem legal, eu acho que foi uma boa escolha sintetizar a segunda parte, trazer essas questões e elaborar sobre elas. A primeira, eu não tenho muito a falar sobre. A primeira coisa é sobre a diferença entre razão e fé. Você citou a chave dos grandes mistérios, e se eu não estou enganado, no início da chave dos grandes mistérios, o Levi ele elabora bastante sobre essa questão. Ele fala muito sobre isso, de uma forma mais aprofundada. Ele fala de uma forma mais calma, eu diria, que não é para caber em apenas um capítulo e em meio a outras questões que ele está tratando. Ele trata basicamente sobre isso no início do livro. Então, é uma leitura que é interessante para revisar esse assunto. A outra coisa, você já disse, para falar a verdade, mas quanto à impossibilidade de definição, os problemas da definição de Deus, se Deus é uma coisa absoluta, se ele é infinito, se não existe começo nem fim, você dá forma a alguma coisa, ao que quer que seja, dar a ela limites, é dar a ela bordas. Ela acaba em algum ponto quando você define essa coisa, seja através de uma imagem, seja através de uma palavra. Uma palavra escrita tem uma forma específica, uma palavra dita tem um som que começa e termina e se propaga no espaço. Uma figura tem linhas que delimitam o espaço dela. Então, você está sempre, através de uma definição, você está sempre criando os limites. Se você diz o que é que aquilo faz, você limita ela, essa coisa dentro das possibilidades dela e exclui ela das impossibilidades. Então, é impossível definir aquilo que é absoluto. Na verdade, as definições, de maneira geral, são simplesmente convenções. Você tira alguma coisa do total da natureza e você circunscreve ela mentalmente para você. Você diz o que aquilo é e a partir do momento em que você dá um nome a alguma coisa, a partir do momento que você denomina, que você nomeia alguma coisa, aquilo se torna manuseável fora do total da natureza. Você pode destacar aquilo do todo e simplesmente lidar com ela. É para isso que serve a nomeação das coisas, basicamente. Nomear é dar limites, definir é dar limites. É impossível dar limites àquilo que é ilimitado. Da mesma forma, dar limite, definir é simplesmente ligar alguma coisa que é indefinível, é uma coisa não. Uma coisa que não tem bordas, você ligar essa coisa a uma coisa que tenha bordas. O pensamento, a percepção é uma coisa que é muito total. A gente sempre percebe as coisas em sua totalidade. Você atrelar uma ideia a uma palavra é simplesmente você dar. Um ato de junção entre duas coisas. Enfim, o que eu ia dizer é falar em si, falar, definir Deus é impossível. E ao mesmo tempo, outra coisa que se tira disso é que falar em si é um ato mágico que pode ser bastante interessante. Afinal, você está manifestando uma coisa que é manifesta. Você está dando forma a uma coisa que não é tão bem formada, que parte da sua mente, que parte da sua percepção, que parte de algum lugar que é difícil de você dizer onde fica, para você dar forma a ela no espaço e no tempo.
falar, dizer alguma coisa é um ato de criação, é um ato de cristalização de coisas que não são circunscritas. Eu acredito que toda ação ela é mágica. Tudo depende a força de cada ação. Toda ação vai ser simbólica e a força de atuação vai depender sempre da sua capacidade de entender as intenções e a forma como você faz isso. Outra coisa, só um instante. Não lembro. Se eu me lembrar no final da fala do mal, que eu complemento. Mas era isso, parabéns, Ari. Foi muito legal o estudo do livro com vocês. Hoje foi a apresentação da última palestra, a apresentação do último capítulo. Foi tudo muito genial. Valeu. Bom, boa noite. Gostei, sim, da apresentação. Acho que ela foi sucinta, dado a quantidade de conteúdos que foram colocados, principalmente na segunda parte, que, por sinal, recomendo a quem ouvir essa palestra a ler para poder entender um pouco da origem, enfim, de vários símbolos, principalmente do tarô, né, que é o livro de Hermes, enfim. É importante para que se tenha ideia daquilo que se está falando, né? Mas né, sobre o primeiro tema, de fato, fé e razão são temas que são opostos, mas que, pela lei de analogia, podem se ligar em determinado momento. Afinal, nós não entendemos as palavras se não for através da razão. Né? Obviamente que o que está para além da razão, e nós utilizamos os sentidos que estão para além da razão, porque o homem ele é feito de outros corpos que não só dos corpos físico, energético, etéreo e mental, emocional e mental, mas existem outros corpos que estão para além da razão. E que estes corpos são exatamente os corpos responsáveis pela obtenção daquilo que não é divisível, né? Porque a razão ela consegue lidar muito bem com aquilo que é divisível, com aquilo que é definido, como a Aren colocou muito bem, com aquilo que tem bordas, né? A razão ela divide para poder compreender. Ela separa, dado isso, nós podemos ver pelas nossas ciências, pela forma como o nosso conhecimento, o conhecimento humano evoluiu, né? O conhecimento científico, o conhecimento das diversas áreas, ele foi compartimentalizado exatamente para poder facilitar o entendimento. Então, nós temos especialistas em diversas áreas, né? Sendo que, na verdade, tudo se trata de uma única realidade manifesta, mas que foi dividida para que as pessoas pudessem entender, porque a nossa razão ela consegue abarcar apenas o que é divisível. Né? A professora Lucilena Galvão ela dá um exemplo muito bom que, por exemplo, se uma coisa é quadrada, ela não pode ser redonda. Né? E se Deus é a união de todas as coisas, digamos assim, se ele reúne em si todas as virtudes e todos os potenciais, ele é quadrado e redondo ao mesmo tempo. Então, a nossa mente, o nosso racional não consegue conceber algo que é duas coisas ao mesmo tempo. Né? A gente não consegue perceber, não consegue imaginar como um ser pode ser duas coisas ao mesmo tempo, ou ser infinitas coisas ao mesmo tempo. Né? Não, ou é claro, ou é escuro, ou é branco, ou é preto, ou é quente, ou é frio. Nós, no mundo manifesto, estamos sujeitos à lei de polaridade e, portanto, entendemos as coisas divididas, compartimentalizadas, com bordas, né, como o Arin colocou muito bem. Só que existem sentidos no homem que estão para além da razão e que são responsáveis por esse entendimento e por esse, digamos assim, por esse sentimento. Eu diria que a fé ela estaria mais por um sentimento. E esse sentimento gera compreensão. Né? E essa compreensão é exatamente a epifania dos sábios, né? É essa visão de Deus que muitos dos profetas, dos sábios da antiguidade tiveram. É aquele momento em que a compreensão ela ultrapassa os limites do entendimento mental e as coisas fazem
um sentido muito maior do que elas realmente, aparentemente têm. Mas, obviamente, nós estamos falando aqui de capacidades que ainda estão por ser desenvolvidas na maior parte da humanidade, né? A razão, ela foi muito bem desenvolvida até este momento atual. Entretanto, existem coisas que estão para além da razão, né? Os Rosacruzes dizem que nós estamos na metade da quarta ronda, na metade da quinta ronda, né? Iniciando o processo do desenvolvimento do nosso quinto corpo, digamos assim, do desenvolvimento, da apropriação do quinto corpo humano, né? Que seria o mental superior. Mas, digamos que ainda estamos algo muito embrionário, né? Nós ainda não conseguimos perceber esta realidade, então nós precisamos buscar entender como é que cada um deles se processa, e aí eu recomendo o livro Os Corpos do Homem. Deixa eu só consultar aqui, só um momentinho. É isso mesmo, consultando aqui os universitários. Annie Besant, Os Corpos do Homem. É um livro muito bom, em que delimita exatamente a formação de cada um dos corpos do homem, né, para para o entendimento de como esses corpos se interagem, enfim, e como isso é formado. Para além disso, quando falamos sobre a fé se liga a Deus e a razão se liga à criação, é exatamente porque a criação é divisível, ela é finita, ela é exatamente aquilo que pode ser compreendido, enquanto Deus é o incognoscível. Em todas as crenças, em todas as religiões, você vai perceber que existe uma parte de Deus que não conseguimos perceber. Por exemplo, para os hebraicos, para os hebreus, melhor dizendo, estaria relacionado ao Ein Sof. Quando você vai subindo a árvore da vida, né, de Malkut a Keter, até Keter é possível compreender. Para cima de Keter está o Ein Sof, que é exatamente a parte de Deus que é manifesta, que não é possível compreender-se, ou seja, está para além das definições, está para além das características. Na literatura hindu, por exemplo, nós vamos encontrar para Brahman, ou seja, aquele que está para além da criação, né? Ou seja, Brahman é o criador, mas existe o para-Brahman, ou seja, aquele que está para além da criação, aquele que está, digamos que, escondido através do véu exatamente do momento do ato da criação, porque a criatura só consegue entender até o momento em que ela é concebida. Ela não consegue entender aquilo que está para além daquilo que é o mundo dela, daquilo que é manifesto. É como se você pedisse para um peixe imaginar o que existe fora da água. Para o peixe, estar fora da água é algo que ultrapassa a compreensão. Não significa que ele não possa dar saltos para fora da água, não é isso. Vocês conseguem me entender por analogia, né? O peixe ele está dentro da água, ele não consegue conceber nada fora da água, mas existe um momento em que ele dá um salto para fora da água. Talvez esse salto seja exatamente os momentos de epifania, os momentos de compreensão, que nós conseguimos olhar para o mundo e o mundo passa a fazer sentido, né? É exatamente esse momento em que nós saímos da nossa dimensão, ou seja, os corpos que estão ligados a esta dimensão manifestada, eles param de fazer tanto efeito. É o momento em que nós estamos alinhados e direcionados para o propósito pelo qual nós fomos criados, e nós conseguimos, digamos que, ter um vislumbre, uma faísca, uma chispa daquilo que viria a ser o todo. Mas, obviamente, ainda assim se torna incognoscível e se torna difícil de descrever, né? Nós não temos elementos na nossa linguagem que possam expressar essas realidades superiores. E, portanto, foi traduzido em diversas literaturas como o incognoscível, o infinito, aquilo que está para além da criação, enfim, em todas as literaturas você vai perceber que existe, né, de todas as crenças, de todos os povos, existe um momento em que diz, olha, até aqui você entende, depois daqui é algo que é um mistério, é algo que não consegue se compreender.
né? Talvez a definição correta seja exatamente essa: Deus, o incognoscível, aquilo que não pode ser apreendido pela razão, mas sim pode ser sentido, mas pode ser percebido de alguma maneira, por sentidos que não os 5 sentidos físicos que nós temos, né? E nem pela nossa mente analítica. Mas eu entendo que este seria realmente o ponto de partida. Para falar da segunda parte, e eu entendo aqui como sendo algo extremamente importante, é usar esta mesma lei das analogias para a compreensão daquilo que está sendo exposto, para falar principalmente do tarô. São símbolos, são elementos que se ligam por analogia a outras coisas, né? Ou seja, é mais ou menos como a linguagem dos ramos também que os rabinos utilizam. Para falar das coisas superiores, eles utilizam elementos do nosso mundo. Você vai ouvir falar de água, por exemplo, no Velho Testamento, e água, toda vez que estás falando de água, por exemplo, estás falando de elementos ligados a Hesed, por exemplo. Quando você fala do faraó, que durante a libertação você está falando do ego, da parte do homem que quer mantê-lo preso, ou seja, do egoísmo. O egoísmo, o faraó representa o egoísmo. E por aí vai. Nós temos vários elementos, né, ao longo de toda a Torá, principalmente, né, mas dentro de toda a Bíblia, mais especificamente a Torá, para falar dos rabinos, né, o próprio Apocalipse, que é citado pelo Levi, ele é extremamente simbólico, ele é extremamente cabalístico, eu diria, né? Ele tem vários elementos de simbolismo para o entendimento de algo que não é tão simples de ser explicado, né? É dito que o Apocalipse é escrito durante um momento de êxtase, né? De João. Então, ele, durante esse momento de êxtase, ou seja, o momento em que se dá um salto para fora da água, é que se explica e que se você consegue, como você não consegue, você não tem elementos suficientes na nossa linguagem para poder trazer, você tenta exprimir-os em símbolos para que as pessoas possam, ao menos, através desses ramos, alcançar as raízes que estão nos planos elevados. Eu acho que é isso, né? Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês, né, pela execução. Estamos encerrando mais uma tarefa. Eu acho que foram um ano e meio, basicamente, né, dado aí os atrasos, enfim, num ano, não, quase 2 anos, na verdade, né, de palestras, 1 ano e 10 meses de palestras, muitos aprendizados, uma releitura do livro que eu tenho certeza que não vai ser mais a mesma, né, para todos nós. Então, parabéns a todos, parabéns, Nil, pela palestra, e é isso. Vamos em frente e temos mais tarefas nos aguardando. Obviamente, como o Levi diz, é preciso um momento de repouso, mas o retorno à atividade se faz necessário dentro em breve. O que queria falar? Sim, eu queria elaborar um pouco sobre algumas coisas que foram ditas pelo Mal. Eu não vou demorar muito, não. Mas eu estava pensando aqui que seria interessante falar um pouco sobre as coisas que são razoáveis e racionais para que algumas não fiquem um pouco, alguns detalhes não fiquem um pouco soltos e não fiquem parecendo uma coisa que eles talvez não sejam. Bem, uma coisa que foi dita que eu acho que é verdadeira, que é bem real, é que a gente precisa, para falar sobre qualquer coisa, a gente precisa ter elementos simbólicos o suficiente, a gente precisa ter repertório, a gente precisa ter vocabulário, na verdade, para falar sobre o que quer que seja. A gente só consegue falar sobre alguma coisa se a gente tiver vocabulário para aquilo. A gente só sabe dizer o nome de um determinado objeto se a gente conhecer o nome daquele determinado objeto. Se a gente não conhece o nome dele, a gente descreve.
eu tenho a impressão de que algumas coisas e algumas possibilidades de percepção, talvez por outros corpos do homem que não físico ou através de algumas capacidades desenvolvidas, não é que elas não sejam passíveis de racionalização, é que também não estejam submetidas à razão. Afinal, elas podem se dividir do todo. A gente pode perceber e a partir do momento em que a gente percebe, a gente circunscreve aquela informação que a gente recebe e ela é destacável do todo. A gente consegue perceber através da intuição ou através de qualquer outra capacidade, mas ainda assim essa percepção ela vai estar destacada do todo. Eu acho que algumas dessas percepções a gente não vai ter repertório dentro da linguagem, como foi dito pelo Malfilode, para representar essas percepções, mas que elas estão submetidas, de certo modo, à razão e talvez a uma razão, e talvez a uma elaboração lógica que não submete à lógica das coisas comuns. Como, por exemplo, acontece nos sonhos, em que coisas estão sobrepostas no espaço ou no tempo, e ainda assim isso é possível dentro dos sonhos, porque é possível dentro dos sonhos. E muita coisa a gente não tem como descrever em palavras, mas elas acontecem nos sonhos. E me parece, eu tenho a impressão de que para isso servem, por exemplo, as fábulas, os mitos e as parábolas. Nem todo mundo tem o repertório necessário para entender determinados conceitos ou entender determinadas percepções que outras pessoas já adquiriram pela experiência, pelo exercício, pelo esforço. Então, as fábulas, os mitos e as parábolas, elas servem exatamente para isso. Elas são como o desenho de um determinado conceito. Elas vão impressionar a mentes que ainda não tenham aquele repertório para uma percepção que elas ainda não conseguem elaborar de um jeito mais completo. Cada desvio do caminho, cada elemento de uma narrativa é como o traço de um desenho. Eu acho que grandes autores e grandes pensadores, os mais interessantes e os mais acessíveis são aqueles que conseguem fazer isso. Através da sua escrita, através da sua expressão, desenhar conceitos, ao invés de simplesmente derramar conceitos. Porque quando se diz simplesmente de um conceito que já está estabelecido em uma comunidade, você fecha aquele conhecimento àquela comunidade. E um conhecimento que é fechado em qualquer espaço que seja, corre o perigo de se tornar inútil. Eu entendo que a partir de um determinado momento, como o Malco disse, quando a gente pensa de fato no absoluto, quando a gente pensa naquilo que é o imanifesto, é impossível aplicar a razão, porque seria de fato dividir. E o absoluto, por definição, é indivisível. Mas fora isso, e até mesmo isso a gente é capaz de dizer que existe ou que talvez exista, a gente espera que sim, o imanifesto. Isso é dar um nome à coisa já, mas o entendimento, a capacidade de elaborar sobre isso ainda nos falta. É como olhar para um buraco. A essência do buraco é a falta, mas a gente reconhece o buraco pelas bordas. A falta a gente nunca vai conseguir elaborar. Isso é o desenho de um conceito. Enfim, eu acho que era isso que eu tinha para dizer. E, mais uma vez, muito obrigado pelas palestras, pelo ensinamento, pelo entendimento, pelo compartilhamento de conhecimento, pelo esforço de elaborar sobre coisas que às vezes eram até obscuras para a gente mesmo e que a gente conseguiu aprender um pouco mais, a gente conseguiu elaborar para que outras pessoas tenham acesso e que a gente ainda vai ter novas visões, muito provavelmente no futuro, a partir do ponto em que a gente tenha mais experiência, em que a gente aprenda mais sobre diversos outros assuntos quando a gente retornar de fato, a gente vai ter mais repertório, a gente vai poder raciocinar melhor sobre aquilo que foi dito. É isso. Boa noite. Certo, obrigado pela companhia de vocês durante esse tempo. Na verdade, só no
em chegar no capítulo 22, eu acho que olhando para os primeiros capítulos, eles já estão diferentes de quando a gente começou. Mas é isso, a gente não tem como limitar o conhecimento, fixar isso é tudo. A gente continua aprendendo, principalmente com um livro denso como é o Dogma e Ritual. Então, obrigado a todos. A gente encerra aqui, então. Boa noite. Boa noite.